doutor Tiago. Vossa Excelência tem a palavra para sustentação. Muito obrigado. Excelentíssima senhora doutora presidente, na pessoa de quem cumprimento pelo Dia Internacional da Mulher, excelentíssimo senhor doutor relator, desembargador federal, excelentíssimos senhores e senhoras desembargadores e desembargadoras federais que compõem essa turma, toda a Procuradora Regional da República, conspícuos serventuários, colegas advogados, senhoras e senhores. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor denunciada pela suposta prática do crime de peculato à apropriação. Em síntese, nesse HC, roga-se pelo trancamento do processo por atipicidade. Excelências, eu tenho absoluto conhecimento de que o trancamento do processo é uma medida excepcional e que, para ser operado, deve ser evidente e icto oculi. Nessa linha, meu propósito nessa sustentação é ressaltar essa excepcionalidade e, sem necessidade de aprofundamento probatório, o farei a partir do relatório de investigação do delegado de Polícia Federal, da própria narrativa da denúncia e da decisão de recebimento da denúncia. Bom, certa vez foi-me dito que as histórias não se repetem, mas elas rimam. E é verdade. Assim que eu conheci a paciente, assim que comecei a ouvir os seus relatos sobre os fatos que a levaram a sentar no banco dos réus, foi impossível não lembrar da história de Jean Valjean, personagem de Victor Hugo em Os Miseráveis. Na história, como é de conhecimento público, Jean Valjean ficou órfão de pai e mãe. Assim, passou a morar com sua irmã mais velha, casado e com 7 filhos. Ocorre que sua irmã ficou viúva e Jean Valjean passou a sustentar aquela família. No inverno especialmente rigoroso, a fome bateu à porta daqueles miseráveis. Desesperado, Jean Valjean recorreu ao crime. Quebrou uma vitrine de uma padaria para roubar pão. Levado aos tribunais, foi condenado a 5 anos. Mesmo em sua ignorância, na obra, Jean Valjean tinha consciência que o castigo que lhe fora imposto era duro demais e que o pão que roubara para matar a fome de uma família não podia justificar os longos anos de prisão a que tinha sido condenado. Excelências, no caso subjúdice, não ficou órfão, tampouco roubou o pão de uma padaria. No entanto, a mesma miséria que colocou Jean Valjean no banco dos réus foi a mesma que colocou no banco dos réus. Responde por peculato, mas não porque apropriou-se de milhões, não porque desviou dinheiro na pandemia, não porque ocupou ou ocupa um alto cargo na administração pública, mas porque, como dito, porque é miserável. Porque mesmo não tendo quebrado a vitrine de uma padaria, quebrou após ter assinado um contrato com a Caixa Econômica Federal, que textualmente dizia haver presunção de apropriação indébita caso os débitos não fossem cumpridos. Desde 2012, ela possuía 2 lojas conveniadas à Caixa Econômica Federal para receber boletos. Pelo contrato, ela recebia os valores e em 2 dias deveria repassar os valores à Caixa. Durante anos, honrou seus compromissos. Porém, no alto da crise do inverno rigoroso, ela foi objeto de inúmeros processos trabalhistas, sofreu diversas indevidas multas e suspensões por parte do convênio da própria Caixa Econômica Federal. E aí aconteceu o que só poderia acontecer, o negócio quebrou. E não quebrou apenas em relação à Caixa. Constam dos autos que está com o nome negativado por diversos débitos, 24 para ser preciso. E mesmo na quebra, há uma particularidade incrível. Como disse, tinha 2 lojas. Em uma das suas lojas, ela conseguiu honrar absolutamente todos os débitos que possuía com a Caixa Econômica Federal. E isso está documentado. Porém, na outra, após esses infortúnios da vida, ela não conseguiu repassar o valor devido à Caixa Econômica Federal. Essa foi a primeira miséria que a levou ao banco dos réus. A segunda miséria, data venia, que me parece, foi o desrespeito à Constituição, porque houve uma criminalização de uma inadimplência civil, presumida por uma cláusula contratual. Eu tomo licença para ler o que o juízo de primeiro grau disse ao receber a denúncia, abro aspas, na qualidade de sócia da pessoa jurídica, a acusada supostamente assinou um contrato de prestação de serviços, cujo parágrafo 6º da cláusula 9ª prevê a possibilidade de caracterização do crime de apropriação indébita, caso haja falta de depósito ou insuficiência de saldo na conta contábil. A terceira miséria que a levou ao banco dos réus foi o menosprezo à conclusão da própria autoridade policial.
Ao perceber esse contexto, as duas lojas, o não repasse apenas em uma, anos sem problema, ao final, o delegado de Polícia Federal disse: conclui-se, com todas as diligências realizadas, que não foi possível demonstrar dolo por parte, no sentido de se apropriar dos bens. Mas o MPF disse: ora, não é bem assim. Daí, consignou expressamente na denúncia: o fato gerador dessa pendência não se enquadra nos casos permitidos de renegociação. Porém, isso não é verdade. Constam dos autos desse HC que, após ter quebrado e não conseguido repassar esse valor, procurou a Caixa, tentou parcelar o seu débito. Apesar da miséria, da vergonha de ter quebrado, da incerteza, a prova de que houve a proposta de uma renegociação. A quarta miséria que levou ao banco dos réus foi a morte da subsidiariedade. Excelências, a Caixa nunca tentou buscar o patrimônio de retante na inadimplência. Não há nenhuma ação cível, porque daí, segundo me parece, a Caixa entendeu que não era vantajoso. Mas contrariando qualquer noção de subsidiariedade, de intervenção mínima, de fragmentariedade, há essa ação penal, destinada a mostrar, segundo me parece, com as devidas vênias, as chagas do processo penal. Aqui, naturalmente, não é lugar de falar de mim, mas como professor de direito penal, eu confesso que fico constrangido. Como posso ir para uma sala de aula, explicar sobre os princípios da legalidade, quando aqui me preparo com uma previsão contratual que presume a apropriação indébita? Como posso ir diante de alunos falar sobre subsidiariedade se aqui o caso não foi interessante para a esfera civil, mas foi para colocar uma miserável no banco dos réus? Hoje, além de, segundo me parece, o poder punitivo, a subsidiariedade e a intervenção mínima serão julgados por vossas excelências. Hoje saberemos se em campos dos Goitacazes inadimplências cíveis são criminalizadas. Rogo, pois, pela concessão da ordem, para que o processo seja trancado, para que a miséria não seja criminalizada, para que todos saibam que o direito penal é a última ratio e que aqui, no âmbito de competência do TRF2, a miséria não é punida. Agradeço pela atenção dispensada, peço sinceras escusas por eventual excesso e devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente. Bom, eu já estou aqui impactada pela citação de Les Misérables, de Jean Valjean, já não prestei atenção em mais nada. Brincadeira, doutor Tiago. Parabéns, parabéns pela sua fala. Obrigado, senhora presidente. Eu cumprimento o doutor Tiago Reis pela sua sustentação oral, trazendo aqui a nossa memória, né? Aquele maravilhoso Les Misérables, né? Les Misérables, fantástico. Eu acho que todos os julgadores, os operadores de direito deveriam ler, assistir esse filme, né? Fantástico. Cumprimento a doutora Lilian também. Então, pelo exposto, impõe-se trancar a ação penal originária, eis que o constrangimento ilegal sofrido é manifesto, perceptível, primus ictus opere, não demandando dilação probatória. Então, estou votando no sentido de conceder a ordem, senhora presidente. Volto a cumprimentar o doutor Tiago, que cita Vitor Hugo, mas também me remeteu um pouquinho para Carnelucci, a questão das misérias do processo penal. Vossa Excelência está de parabéns. Muito obrigado, Excelência. E eu acompanho o eminente relator e consulto. Então, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, concedeu a ordem nos termos do voto do relator.